Bom, pessoal, dando continuidade então, essa nossa alimentação, não é? Essa nossa comida espiritual que nos dá saúde de ouvir bem, de ver, enxergar bem, falar bem, ter todo o nosso organismo funcionando com todos os nutrientes e vitaminas originais do céu, das escrituras, metaforicamente falando, do hebraico para você aprender. Dando continuidade nessa terceira parte, estamos falando sobre a palavra hebraica nevoá. Nevoá, profecia, ok? Você aprender o que é profecia, o que é profeta, certinho ali, dentro das escrituras. Porque o número de golpistas já ultrapassou, né, a casa dos milhares e milhares e milhares, e eles existem desde o tempo de Moisés, beleza? Para você também não ter medo, né, desses que mudam a voz, porque eu sou profeta, hein? Eu faço o que eu quero. Ó, não mexe com profeta, você pode ficar cego, aleijado, numa cadeira de roda, né? Muito bem. Olha só. Então, o vocábulo nevoá, profecia em hebraico. O que é profecia para o judeu, no mundo judeu? Como que o judeu vê profecia dentro das escrituras? Ok? Então, aqui, esse tipo de profecia e profeta é lá do tempo bíblico, ok? Que, segundo o judaísmo e segundo as escrituras, aquele tipo de profeta cessou ali, né, em João Batista, cessou ali no último livro de Zacarias, tal, das Sagradas Escrituras, ok? Mas para frente a gente vai falar sobre os profetas do Novo Testamento, Brit Hadashah. Muito bem. Então, nevoá, profecia, é uma comunicação divina, né? Recebida por uma pessoa. Qualquer pessoa, qualquer uma? Não. Escolhida por Deus. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu sempre tenho que fazer isso. Esse é um detalhe muito importante, tá, gente? Ok? A pessoa, ela não se candidata a ser profeta. Ela não se autodenomina, se auto-intitula. Eu sou profeta, quero ser profeta, a partir de hoje eu sou profeta, eu sou profeta. Não. É algo de instâncias superiores, não é? É o eterno, é Deus o Criador, quem escolhe, e a pessoa já vem com características, já vem com o talento, a inclinação, a vocação, o presente, o dom de ser profeta e para ser profeta. Somente isso, ok? E é Deus que escolhe. Não é o bispado, não é o clero, não é o presbitério, não é os pastores, não é a comissão, não é o secretariado, não é o dono, não é o tal falso apóstolo de hoje, o tal bispo. Não são a diretoria que escolhe quem vai ser profeta, beleza? É Deus. Ok? Também não é o partido político. Exemplos. Nevoá. Profecia é uma comunicação divina recebida por uma pessoa escolhida por Deus, pelo Eterno, pela espiritualidade. Ok? Exemplos. Moisés, Samuel, Jeremias, Isaías, Ezequiel e por aí vai. Lembra que Moisés já tinha sido escolhido por Deus, pelo Eterno, desde criança, ok? Também Samuel, desde criança, lá na casa, na residência, no templo, ali do profeta, do sacerdote Eli, ele é chamado por Deus quando menino 2, 3 vezes, beleza? E Jeremias, conforme está escrito no livro de Jeremias, capítulo 1, olha só que interessante.
Jeremias capítulo 1 vai dizer o seguinte, ó. Jeremias capítulo 1. Olha que bonito isso, né? Quando nós olhamos Jeremias capítulo 1, o que nós lemos lá? Para você entender que o ministério do sacerdote, ele é escolhido por Deus. Olha só, palavra de Adonai me foi dirigida nos seguintes termos. Jeremias capítulo 1. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te escolhi, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Ok? Jeremias capítulo 1. Então, a pessoa é escolhida, né? Antes mesmo de nascer lá do mundo, do Olam, das dimensões espirituais, para esse tipo de avodá, de trabalho para Deus, não é? Ok. E também, no caso de Isaías, muitas vezes a pessoa ela não está ali, não despertou nela, ela não se tocou, não abriu nela, né, o chamado dela. Ela pode ter insights, intuições, um certo talento, um certo dom, mas ela está afastada, não está ali naquele segmento, no ministério, não está na tal igreja, né? Como no caso do Isaías. Eis que eu sou um varão, um homem de lábios impuros, boca suja. Eu tenho uma vida completamente oposta aos levitas, aos sacerdotes, ao templo, tal. Como pode? Papai, Deus vem e purifica os lábios dele. Então, tem pessoas que não estão dentro ali do ministério de uma igreja, né? Mas elas têm o dom, o chamado de Deus, ok? Quem decide isso não sou eu, não é você, não é o que você imagina, a sua verdade, a sua doutrina, o seu dogma, o seu achismo, não. É Deus. Se é da sua igreja ou não, Deus está pouco se lixando para isso. Muito bem. Então, o que é profecia, segundo o judaísmo? Profecia não é adivinhação. Né? Cuidado, vocês tomem cuidado. Criou-se um vínculo, um vício de achar que o profeta tem que ficar revelando, adivinhando a sua vida, não é? Com quem você é casado, com quem não é, onde você vai, onde você foi, o que você fez, o que você vai fazer. Toma cuidado. Profecia também não é previsão humana. Previsão humana. Isso aqui vocês têm que ficar bem espertos. Previsão humana é o que mais existe nos púlpitos, nos altares das igrejas pentecostais. Aquelas revelações, previsões já, figurinha carimbada, diabo, né? Tem alguém aqui com uma dor na coluna, tem alguém aqui com uma dor no rim, tem alguém aqui que está separando do marido, tem alguém aqui que está desempregado, tem alguém aqui, o Espírito de Deus não se engana. Isso tudo é conversa para boi dormir, ok? São previsões humanas, ok? Ou então sabe que você está passando por um problema e já joga, né? Faz toda a leitura, o apanhado das suas carências, os seus dramas, os seus conflitos familiares e vai jogando no ar, né? Ok? As probabilidades matemáticas que podem acontecer. Um filho não está na igreja, está andando com um outro que é usuário de droga, a probabilidade é ele se tornar um drogado também. Está andando com um rapaz que é delinquente, a probabilidade é alta dele se delinquir, dele também começar a furtar, roubar, entrar para o crime. Então isso é conversa para boi dormir. Tá andando, o cara é casado, tá andando, a mulher é casada, tá andando, frequentando lugares, não é? Escola de samba, tal, papapá, mas isso não quer dizer que todo mundo que frequenta escola de samba, que frequenta uma casa de show, não é, de música sertaneja ou de samba, enfim, sertanejo universitário, o mundo, entretenimento aí fora. Isso não significa que todo mundo que está lá é infiel, mas a probabilidade, não é, de uma mulher casada frequentar seu marido, ela trair o marido, ou o marido trair a mulher, ok? Então, previsões desse tipo não são espiritual, não é de Deus, é humana. É só para
massagear o ego do falso profeta, do falso homem de Deus, beleza? Não é adivinhação, nem previsão humana. O que é profecia? O que é a nevoar? Profecia é Deus falando com o profeta de forma espiritual. Vamos ver aqui. De forma espiritual, ok? A inspiração, ela é divina, ela é espiritual, ela não pode ser do coração humano, enganoso é o coração do homem, mais perverso que todas essas coisas. A profecia não pode ser arbitrária, uma engenharia, cálculos, montada, observando a vida dos outros, sendo xereta, fofoqueiro, para depois montar lá uma fala, uma profecia, não é? Para dizer que é Deus que está falando, ok? Ela tem que ser direta de Deus, a profecia, ok? Vamos lá. Falando com o profeta de forma espiritual, seja por visão, voz, sonho ou inspiração profunda. Deus mostrou, né? Tem o profeta vidente que o mundo espiritual abre e ele vê coisas espirituais na vida da pessoa ou na igreja ou na nação. Voz. Quando fala de voz, porque a profecia é um dom verbal. Não é ficar mudando o tom da voz para dizer que está possuído, porque eu estou neste lugar, porque eu sou o Senhor, eu mexo a terra, eu não sei o que, vem das rochas. Isso é teatro. É conversa para boi dormir. Isso é para tapear, enganar você, impressionar você. Não tem Deus nenhum aí não. Por sonho. Existem sonhos que são experiências, vivências e revelações diretas, profundas. Deus falando com você através de anjos, enfim, de outros meios, não é? Que nos impressiona, nos edifica e que realmente nos adverte e também nos livra de situações e nos dá uma direção, um norte também. Confirmações ou inspirações, ok? Inspirações profundas, né? De repente, o profeta é pego por uma inspiração, não é ficar pulando e girando, suando e gritando, não. Inspiração, uma ideia, não é? Inspiração, isso tudo vem do bojo espiritual, ok? Para melhorar uma nação. Vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer uma campanha que não tem nada a ver com dinheiro, né? Vamos buscar, vamos adorar, vamos louvar, né? Vamos amar um ao outro, ajudar um ao outro. São inspirações espirituais do amor de Deus, ok? Para a melhora da pessoa ou da nação. É uma missão, ok? Profecia é uma missão, não um dom pessoal. É uma missão, ok? Não é um dom pessoal. Para o profeta usar a hora que ele quer, que ele bem entender e fazer essa ferramenta, o que ele bem entender. Como enganar as pessoas para tirar dinheiro. Então, é um dom pessoal, não é um dom pessoal. Uma missão, profecia é uma missão, ok? Você tem que cumprir essa missão, beleza? Você está sujeito, submisso ao Eterno, a Deus. Não é você que domina, que manda nada. Ah, mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta. É claro, se o cara é profeta, ele não vai se atrever a ser cantor, né? A ser levita. Se ele é profeta, o que está sujeito? O que está dentro dele? Qual é o quadrado dele? Cada um é o seu quadrado. Qual que é a missão dele? Qual que é a ferramenta que ele trabalha? Um trabalha com computador, outro trabalha com enxada. Um trabalha com ferramentas diferentes um do outro. Então, o profeta, ele é profeta. Ele não é cantor, não é nada disso. Profeta é profeta, cantor é cantor, cada um no seu quadrado, ok? Por isso que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Na hora em que Deus der algum recado, que Deus tiver que dar um recado para a igreja ou para a nação, que hoje é muito difícil aqui nesse Brasil, só tem profecia de desgraça, de morte, tragédia. Quando Deus der uma mensagem, né, uma profecia,
ok? É uma missão. E missão tem um propósito. Melhorar, orientar, resgatar, salvar, livrar, defender uma nação, ok? Muito bem. O profeta não profetiza quando quer. Ele é enviado por Deus, ok? Enviado por Deus para transmitir uma mensagem. Então, essa história de que, vamos pegar aquele profeta lá, aquele profeta dá uma profecia de prosperidade, de abundância, para aquele irmão que é dono de uma escolinha particular, aquele que é dono de um posto, aquele que é dono de uma frota de táxi ou frota de micro-ônibus, aquele irmão que é dono de uma frota, não é? De transportadora, de caminhões que cruzam os BRs do Brasil, são profetas interesseiros, é gente interesseira. O profeta não está aqui para isso, para agradar o presidente da igreja, para agradar o político, para profetizar, de forma mentirosa, dizendo que o político vai ganhar, né? Igual você já viu aí, que aconteceu aí em 2018, 19, 20, por aí, né? Nas últimas eleições presidenciais, que você viu a palhaçada. Todo ano tem, o ano que vem vai ter também, vai estar cheio de profeta ungindo e abençoando o candidato à presidência, aquela papagaiada, aquela baixaria, aquela abominação, aquela prostituição que tem dentro das igrejas. Isso não é profeta, tá? O profeta não é para isso, ok? O profeta não profetiza quando quer. Ele é enviado por Deus. Então, por isso que o profeta ele está sujeito, o espírito do profeta, ou seja, né, a pessoa que é profeta, ela está sujeita, submissa a Deus. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, submisso ao profeta, submisso ao seu chamado, à sua vocação. E a sua vocação é submissão, é falar, segundo a vontade de Deus. E não ficar falando que o candidato do PMDB é escolhido por Deus. O candidato do PSB é do diabo. O candidato do Republicanos é escolhido de Deus. O candidato do PT é do capeta. O candidato do PT foi escolhido pelo Espírito Santo. Isso é mentira, é lorota, gente. Vocês estão sendo enganados há décadas nesse país. Por isso que a igreja está nessa situação. Então, o profeta não profetiza quando quer. E nem quando o seu pastor ou o seu bispo quer mandar uma indireta para alguém, para uma família, para alguma situação. Não. O profeta profetiza quando Deus quer, porque ele é enviado de Deus, ok? Para transmitir o quê? Uma mensagem ao povo, né? Que mensagem? Quais os tipos de mensagem que um profeta enviado por Deus transmite ao povo? Ao povo, não é só 1, 2, 3, 4, não, para arrebentar com o irmãozinho da igreja. O profeta, ele adverte moral, ele dá advertência moral. Lembra de João Batista com Herodes e Herodias? É isso aí. Jesus contra os fariseus, o profeta, ele adverte moral, né? E essa parte aqui pega pesado, porque o que tem de profeta que passa a mão na cabeça de pastor titular, pastor regional, pastor cheio da grana, que se envolve com os seus pecados podres, mas quer meter o dedo e condenar os outros na igreja, né? E o profeta passa a mão na cabeça, né, de pastor que trai a esposa, né, passa a mão na cabeça do tesoureiro, do secretário, passa a mão no filho do pastor que é presidente, passa a mão na cabeça do pastor presidente, do fundador da igreja, e assim vai. O profeta que é profeta tem que falar na lata, na cara, denunciar o pecado dele, como João Batista, como os outros profetas das Escrituras. Ou é profeta de Deus ou não é. Ou então é um profeta formado aí pela religião, pela denominação. É um profetinha mequetrefe, né, que faz o que o dono o cacife, o dono da igreja quer. O profeta ele é chamado ao arrependimento, né? A profecia dele é chamada ao arrependimento. Chamar as pessoas para se converter, tomar vergonha na cara, né? Levar a sério a Deus, a fé, a palavra dele, ok? Chamar as pessoas para se arrepender de verdade.
não é passar a mão na cabeça do pecado dos outros, não. A profecia também, o profeta, a profecia, ela traz a profecia de encorajamento, né? Que é encorajamento nos momentos mais difíceis e de tribulação, de perseguição. Então, a profecia vem para insuflar, para dar ar de esperança, perspectiva, de fé, que tudo vai dar certo, para não desistir, para sair da tristeza, não se submeter, não se subjugar, não ser resiliente às afrontas, aos conflitos sociais, econômicos, políticos e aos conflitos religiosos da igreja, aos conflitos interiores e aos conflitos também familiares, ok? Para dar encorajamento. Também a profecia vem para dar revelação da vontade divina. Sempre quem tem que estar em primeiro lugar é a vontade de Deus, baseado nas suas palavras. Sempre é a vontade divina, não é a vontade, às vezes, da mãe, do pai, do filho, não é a vontade do pastor da igreja, não é a vontade do líder, você entendeu? Não é a vontade do político, ok? Muito bem. E o profeta, a profecia, ela tem que trazer explicação, muitas vezes, dependendo do futuro, somente quando Deus ordena. Explicação do futuro quando Deus ordena. Não é ficar pegando matérias, estatísticas, previsões, né, de jornalistas, de centros meteorológicos, né, e sabe que está chegando aí um redemoinho, alguma coisa no Rio Grande do Sul, depois correr que aconteça dias antes ou um mês antes, começar a meter a lenha dizendo que eu vou passar lá, eu vou matar, eu vou estremecer, só para a minha igreja acordar. Isso é bruxa, perdão, isso é coisa de feiticeira, isso é coisa de gente ruim, isso é coisa de gente que gosta de ser oportunista, exploradora e tripudiar em cima de eventos catastróficos naturais, cuja culpa e responsabilidade não é de Deus e nem do diabo, mas dos políticos corruptos que não cuidam do meio ambiente e que não investem em tecnologia, em deslocamento de habitação, na área da habitação, não é? Mas só querem grana e dinheiro. Isso não é culpa nem de Deus nem do capeta, tá bom? Portanto, esse tipo de profecia de futuro, prever desgraça, catástrofe, também não é de Deus. Eu encerro por aqui e depois a gente volta mais tarde porque o meu aparelho tem que ser carregado, tá bom? A gente continua falando sobre profecia, beleza? Que Deus te abençoe poderosamente.